abençoamos as ofertas, os dízimos, para que elas produzam, Senhor Deus, bênção no reino de Deus. Abençoamos os dizimistas, os ofertantes, que eles possam ser cheios da graça do Senhor. A bênção do Senhor repouse sobre cada dizimista e ofertante, e que eles possam, Senhor Deus, ser abençoados de uma maneira, Senhor Deus, grandiosa, sobrenatural, pelo poder que é no nome de Jesus. Te louvamos agradecidos, porque o Senhor é bom. O Senhor Deus é aquele que dá vida e vida com abundância. Obrigado pela generosidade, pela salvação que o Senhor nos deste através de Jesus. E queremos te dizer que nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus, e te adoramos. O nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Em pé, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Aleluia. Diz assim: disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos todos ler juntos? Disse-lhes Jesus, vamos lá? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, glória a Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Traga entendimento, traga revelação. Que essa palavra, ela venha falar profundamente aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amados, pode sentar. Estamos numa semana que nos traz à nossa memória muitas emoções. Mesmo há mais de 2000 anos, o acontecimento da paixão de Cristo, mas hoje, quando celebra essa festa, nós precisamos entrar no cenário bíblico para reviver essas emoções. Não vamos apenas olhar a Páscoa como uma festividade natural e que se come, bebe e virou uma coisa muito comercial. Mas nós precisamos ter o entendimento que a Páscoa, ela transcende a nossa, às vezes, razão. A Páscoa, nós precisamos se envolver com ela, porque a Páscoa é Jesus. Ele diz que Ele é a nossa Páscoa. Então a Páscoa deixou de ser carneiro, deixou de ser uvas, deixou de ser passas. A Páscoa deixou de ser aqueles alimentos para ser o Cordeiro de Deus imolado por nós. E o tema para a nossa mensagem nesta manhã é a singularidade de Jesus. Ele é singular. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então é singular.
Não existe, nunca existiu na história da humanidade, nem vai existir, alguém igual a Jesus, que fez coisas como Ele, e que viveu na terra igualmente a Jesus. Não existe, e nunca vai existir. Por isso, essa singularidade. Em 1 Coríntios 5, 7, Jesus diz que Ele é a nossa Páscoa. Aliás, afirmado pelo apóstolo Paulo. E nós vamos, nesta manhã, entrar nesse cenário bíblico para a gente se envolver no Espírito, na razão também, com todas as nossas emoções, e lembrar, não só como um ato memorial, mas muito mais do que isso. E nós vamos destacar alguns pontos dessa singularidade de Jesus. Primeiro, a singularidade de Jesus é marcada pelas profecias bíblicas. Desde o primeiro livro da criação, Gênesis, capítulo 3, o versículo 15, que tem uma promessa daquele que viria, nascido de mulher, para esmagar, para pisar na cabeça da serpente. E essa profecia, ela teve o seu cumprimento lá em Gálatas capítulo 4, o versículo 4, e que diz que na plenitude dos tempos veio Jesus, nascido de mulher, conforme a promessa de Gênesis 3,15. A promessa de Gênesis 3,15, ela se cumpre em Gálatas 4,4. Nenhum outro homem teve profecias a respeito do nascimento dele, a respeito da vida dele, a respeito da morte dele, e a respeito da sua ressurreição. Só Jesus. Por isso ele é singular. Então a Bíblia diz que foi na plenitude dos tempos, no tempo ideal, no tempo certo, que Jesus veio, nascido de mulher e debaixo da autoridade da lei. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. A lei, ela foi e é boa. A lei de Deus, ela é boa. A lei foi outorgada por Deus a Moisés no Sinai. E ali no Sinai foi feita a primeira aliança. A antiga aliança estabelecida lá no Sinai. E nós vimos que Jesus Cristo, ele veio que debaixo da lei e cumpriu todos os desígnios, os propósitos que havia para ele da lei, dos salmos e dos profetas. E por isso mesmo, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que todo crente, eu acho que deve saber de cor, né? Nós não temos nesta manhã aqui o projetor, então abra aí sua Bíblia, Isaías 9, 6. Diz assim a palavra, é uma profecia a respeito da vinda do Messias, do Salvador, e que se cumpriu. Ninguém na vida teve seu nascimento pré-anunciado. Inclusive com seus ofícios. E Jesus, só Ele tem esse privilégio, essa singularidade em
Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isso se cumpre em Jesus. Só nele nós encontramos essa singularidade. A segunda coisa que estabelece a singularidade de Jesus foi o seu nascimento. O nascimento de Jesus foi virginal, ou seja, ele nasceu de uma virgem, de uma moça que não tinha ainda se casado, que estava prometida ao rapaz, mas que ainda não tinham se casado. E de repente o anjo aparece e diz que ela ia ficar grávida. Ela diz: como será isso se eu não conheço ainda um homem, se eu ainda não me casei, se eu ainda não tenho um marido, e como que vai acontecer isso? E o anjo diz para ela não ficar atemorizada, porque o que queria ser gerado dela era obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ver aí Mateus 1,18. Então, só em Jesus nós encontramos isso e mais ninguém. Por isso ele tem toda a autoridade no céu, na terra, e diz que até debaixo da terra. Mateus 1,18 diz: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, que viessem a morar juntos, achou-se grávida pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo gerou no útero de Maria, colocou a semente no útero de Maria, para vir o Filho de Deus. E por isso mesmo é que nós encontramos em Jesus o que não encontramos em nenhum homem, nenhum ser humano comum. Encontramos em Jesus duas naturezas que convivem harmonizadas em uma só pessoa, que é Jesus. Jesus é a pessoa e que convive com duas naturezas nele próprio. A natureza humana, porque foi gerado no útero de uma mulher. Então, como ele foi gerado no útero de uma mulher, ele herda uma natureza humana, porém não pecaminosa. Para ser pecaminosa, teria que ter sido gerado o menino através da relação de José com Maria, porque aí entraria ele como descendentes de Adão. Mas Jesus é gerado por obra do Espírito Santo, aí vem a natureza divina. Então Jesus, ele tem em si mesmo a natureza humana e a natureza divina. E isso foi fruto de muitos debates nos primeiros séculos, que ficou consolidado no terceiro e no quarto século. Porque surgiu muitas heresias nos arraiais do cristianismo. Apenas vou citar duas para que vocês, além de outras. Existia no primeiro para o final do segundo século
um grupo de judeus que eles tinham como base os ensinos de Ebion. E os seguidores dele, ficaram conhecidos como ebionitas. Esse grupo, eles defendiam, acreditavam que Jesus era apenas humano. Ou seja, ele era um simples homem nascido de Maria e José. E que ele recebeu dons carismáticos no batismo. Aí depois veio um segundo grupo, os conhecidos como docetismo. E que eles então vieram e disseram: não, Jesus não podia ser humano. E eles disseram que Jesus foi apenas puramente divino, negando o físico de Jesus. E onde daí também surgiu aquela seita chamada os gnósticos, que negava que Jesus veio em carne por causa dos despotismos. E a partir daí surgiu outras. E ainda surgiu um terceiro grupo que diz: não, ele não ele não tem as duas naturezas, mas ele, como se tivesse uma terceira, unificou o humano e o físico, e então disse: ele apenas era um ser divino. E diante de tantas confusões, houve 2 concílios importantes para se estabelecer o chamado credo apostólico. No século III, houve o de Niceia, concílio de Niceia. E no século IV, que foi o que eu acho um dos mais importantes, o de Calcedônia. E que reconheceram, depois de muito debate, os chamados pais da igreja decidiram que Jesus tinha 2 naturezas, a humana e a natureza divina, 100% homem e 100% divino. É por isso que às vezes muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, mas que isso nós não vamos esclarecer aqui agora, porque é muita coisa. Mas vem aí a nossa escola de teologia, muito em breve. Se prepare, você pode fazer e vai aprender muitas coisas que é bem mais profundas. E então, Jesus de Nazaré, ele vem como homem, 100% homem, a natureza humana. Por que essa natureza humana? Ele sentiu cansaço, como homem, como filho do homem. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele teve sono, né? Ele teve suas emoções abaladas no momento daquela oração no Getsemane, agonia. Ele se agonizou tanto, se emocionou tanto, sofreu tanto, que o suor se transformou em sangue. Então, o docetismo que dizia: não, ele é apenas divino, o corpo dele é uma aparência, ele não sofreu na cruz. Não, o corpo de Jesus foi real, e é por isso mesmo que os nossos pecados, os seus pecados, foram perdoados, foram cravados no corpo de Jesus, porque era real, na carne dele. Não foi no espírito não, queridos, como alguns dizem por aí, que Jesus teve que morrer espiritualmente, descer para o inferno, sofrer no inferno, para então lá ele pagar a dívida dos nossos pecados. Jesus nunca fez isso. O pecado foi condenado, o preço foi pago ali
na cruz, quando Jesus morreu por nós, na carne. Então ali, ele escraviza o pecado lá na cruz do Calvário. Amém? Então, nós somos felizes porque nós temos o Jesus que deu a sua vida por nós. Então ele é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista chega e diz assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também eu quero dizer que o batismo de Jesus, ele foi singular, foi sem igual. Diz que quando Jesus entrou na água para ser batizado, e ele sai da água, o céu se abre. E diz que desce em forma de pomba o Espírito Santo. Em forma de pomba, diz que é pomba. Tá? Porque aquele negócio, as pessoas ficam desenhando como o Espírito Santo fosse uma pomba. Diz que ele desceu em forma de pomba, que simboliza, era a ave que é usada na Bíblia como simples, né? Mostrar a simplicidade. E diz que quando o Espírito Santo vem, uma voz do céu proclama: este é o meu filho amado, e eu tenho prazer nele. Então ali no batismo de Jesus, como nenhum batismo de humano ocorreu isso, nem ocorrerá, porque o Espírito Santo desce, e a voz do céu brada: este é o meu filho amado. Ali é apresentado a Trindade, o Filho que é Jesus sendo batizado, o Espírito Santo quando desce sobre ele, e também a voz de Deus Pai bradando do céu. Mas eu quero também tirar de você e dizer, aí muita gente diz assim: não, Jesus foi cheio do Espírito Santo no batismo, que o batismo desceu sobre ele. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O batismo de Jesus não foi para encher Jesus do Espírito Santo. Jesus já era cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento. Lembra que quando Maria foi visitar Isabel, sua prima, ela estava grávida no 6º mês de João Batista. Diz que quando Maria chegou e saudou Isabel, o que foi que aconteceu? Hein? Diz que o menino pulou de alegria no ventre dela. E ela diz que foi cheio do Espírito. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre de Maria, com a presença de Jesus. Então, amados, nós vimos que o batismo dele foi sem igual. Não teve nada igual ao batismo de Jesus. Você pode ver aí Mateus 3,16. Mateus 3,16 e o 17. Mateus 3, 16 a 17. E tendo Jesus sendo batizado, saiu logo da água. Eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem muito eu me agrado ou tenho prazer. Então, o Espírito Santo, ele aparece ali naquele momento, ele desce
Irmãos, o Evangelho, eu gosto da Bíblia, do Evangelho de Jesus, porque ele não é um Evangelho, o Evangelho não é só o Evangelho da fé, e que nós caminhamos dentro de uma história bíblica que fala da fé em Cristo Jesus, que nós andamos por essa fé, mas diante de fatos, coisas reais. Por que o Espírito Santo desceu naquele momento? Porque ali, o próprio João Batista não sabia quem era Jesus. A multidão que estava ali não sabia quem era Jesus. Era necessário uma comprovação, uma autentificação, para que todos viessem a crer que de fato ele era o Filho de Deus, o Salvador, né, prometido à humanidade. Aí nós vimos no livro de João, no Evangelho de João, vamos lá rapidamente. João capítulo 1, versículo 32 em diante, diz assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não conhecia. João disse: eu não conhecia. Não sabia quem era. De fato ele. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse. Olha só, aí o Senhor disse: aquele João, que o Espírito desceu sobre ele, é o meu filho, é o Messias, é o ungido para libertar o povo. Diz: aquele sobre quem vires descer sobre ele e permanecer o Espírito Santo, esse é o que batiza também com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi, João, e testifico que este é o Filho de Deus. Então Jesus de Nazaré, naquele momento, ele é reconhecido como Filho de Deus. E como tinha também no Antigo Testamento, que diz que ele veio para cumprir a lei, os salmos, tudo que estava a respeito dele nos salmos dos profetas. No Antigo Testamento, o rei, ele era autenticado, ele recebia poder, ele recebia com isso, o título de rei. Ele era outorgado como rei quando era ungido com azeite. Derramava lá com chifre de carneiro sobre o rei. Diz: agora você é ungido rei, vai mandar, tem legalidade para governar sobre nós. Então, quando Jesus, o Espírito Santo chega ali, ele também está trazendo sobre Jesus e declarando visivelmente que Jesus agora também, ele tinha sido ungido como rei de Israel. Não rei político, como Israel esperava, mas o Messias que havia de vir para libertar o seu povo dos seus pecados. Então, o batismo dele também foi sem igual. A morte de Jesus também foi singular. Porque Jesus que morreu como Cordeiro de Deus. Nós vimos que Jesus, ele vem
cresce como uma criança normal, cheio de graça e sabedoria. Aos 30 anos ele é batizado e aos 33 ele é crucificado. Só teve 3 anos para realizar um ministério tão poderoso como foi o dele. Então Jesus, ele desenvolveu o seu ministério terreno aqui. Ele curou os enfermos, ressuscitou mortos, como foi o caso de Lázaro. Ele teve compaixão das multidões, no momento que a multidão estava lá, estava escurecendo e não tinha pão. E os discípulos disseram: despede a multidão. Ele disse: não. E multiplicou os pães e os peixes para alimentar aquela multidão. E diz que ele via as multidões aflitas, exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. E ele tinha compaixão da multidão. Jesus se difere das pessoas comuns, porque o único homem aqui na terra que teve poder para dizer assim: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Ele não estava falando ali apenas como um simples homem, porque ele era Deus. Ele tinha poder para perdoar pecados. E então chegaram e disseram: quem é esse que diz que perdoados estão os seus pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Porque Jesus tinha dito isso ao paralítico. E Jesus chega e diz assim: qual é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados? Ou dizer a este homem: levanta-te e anda? E disse ao paralítico: levanta-te e anda, toma o teu leito e vá. E todos ficaram ali espantados diante do milagre operado por Jesus. Então Jesus, ele tem todo o poder. Ele foi crucificado durante a Páscoa como cordeiro pascal. Diz que é interessante que ele realiza a última Páscoa lá em Mateus 26 com os discípulos. E ali depois de cear, porque a ceia era uma comida mesmo, era refeição. Diz que ele tomou um pão, um pedaço de pão, abençoou e disse para eles: isto aqui é o meu corpo. Você simboliza o corpo dele, que será entregue por vocês. Pegou o cálice e disse: olha, isso aqui é o meu sangue, que será derramado por vós. E é o sangue da nova aliança. Jesus veio e estabeleceu uma nova aliança com o seu próprio sangue por nós. E então, lá naquela cruz, Jesus não foi um coitado. E olha, irmãos, pelo amor de Deus, tire esse sentimento de ver Jesus na cruz como coitado. Jesus não foi coitado na cruz. Jesus foi ali triunfante. Ele triunfou na cruz. Ele venceu Satanás na cruz. Porque se ele podia muito bem pedir aos anjos para ir tirar ele daquela cruz, mas se Jesus não morresse na cruz, nós não tínhamos perdão dos nossos pecados. Se Jesus não morresse na cruz, nós não éramos libertos dos nossos pecados. Então a morte de Jesus é o triunfo. Naquela cruz, Jesus condenou o pecado através da carne de Jesus, do corpo de Jesus. Então, ele triunfou.
Abra sua Bíblia em Romanos 8:3. Estamos quase chegando ao final. Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Vamos ler o versículo 2 também. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, pois está enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado. Onde? Na carne. Então, nosso pecado foi condenado na carne de Jesus, no corpo dele, e por isso, amados, nós glorificamos a Deus, porque a morte de Jesus, o sofrimento dele naquela cruz, foi profetizado por Isaías 53, mas se cumpriu ali na cruz do Calvário, quando o pecado foi condenado na cruz, através do corpo de Jesus. Então o corpo dele sofreu por causa do meu pecado e do seu pecado. E ali, o pecado é condenado na carne. E não é no Espírito, é na carne. Porque no Espírito Jesus não sofre nada. Porque, inclusive, quando ele morre, ele dá um suspiro e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Em outras palavras, ele disse: eu deposito o meu Espírito aos teus cuidados. E então, amados, Jesus de Nazaré, ele dá o golpe fatal em Satanás, na serpente, no antigo dragão, ali na cruz, quando ele diz sim para morrer em nosso favor, mas morreu. E os discípulos ficaram tristes. Os discípulos ficaram desolados. Os fariseus se alegraram, celebraram, porque disse: esse não é o Messias nosso, esse não é o Salvador da humanidade. Inclusive, nas sinagogas dos judeus até hoje, eles não leem Isaías 53 para não se referir ao Messias como Jesus. Então Jesus é o Messias, é o Salvador da vida, é o Senhor. Como já estamos quase finalizando, na sua Bíblia, na minha Bíblia, aparece o nome Senhor, né? Jesus como Senhor. Quando aparece aquele nome Jesus como Senhor, ele ali foi um momento de um contexto em que nós precisamos entender. Deus era singular. O Antigo Testamento era a religião monoteísta. E Jesus não poderia ser chamado no contexto judaico de Deus. Porque senão era como se estivesse adorando, tivesse mais de um Deus. E daria margem à idolatria, e que não era nada satisfatório para um cristianismo. E Deus é conhecido como Adonai, Senhor, no Antigo Testamento. Então,
Na tradução do hebraico para o grego, aparece o nome Senhor, a palavra grega Kurios, que é a tradução de Adonai, que é Senhor, para Kurios. Quando diz, porque esse título Adonai, Senhor, só era dado a Deus e a mais ninguém. Então, quando os cristãos falam Jesus como Senhor, ele estava dizendo, em outras palavras, que Jesus era o Messias, o Deus esperado. Porque naquela época também tinha, e eles só chamavam Jesus de Senhor, porque na época tinha um culto ao imperador, e o imperador, só ele era tido como Senhor. E então os discípulos de Jesus não praticavam esse culto, e Senhor para eles era só Jesus. Por isso que ele diz, aquele que confessar o nome de Jesus, Jesus como Senhor, será salvo. Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Messias, é o Libertador, é aquele que veio para resgatar a humanidade dos seus pecados e da vida eterna. E por isso, nós temos a esperança. O Evangelho é o Evangelho que traz esperança para a gente. E então, por final, diz que a singularidade da ressurreição. Então Jesus já está se aproximando do terceiro dia e nada. E a humanidade, os discípulos estão aflitos. E Jesus deixou uma promessa de ressurreição, mas está caminhando para o terceiro dia. E então ali, nada de Jesus ressuscitar. E aí vai as mulheres são apressadas demais. As mulheres são... gente avexada, mulher, né? Mulher diz baiana, avexada. E então vai as mulheres avexadas, elas vão correndo para ver o túmulo de madrugada e vão levar. Mas olha só, elas não iam com a intenção de ver Jesus ressuscitado. Elas queriam embalsamar o corpo de Jesus, colocar perfume no corpo. E foram. Agora imagine que elas também eram tão inocentes e tomadas por tanta emoção, que tinha uma pedra na porta do sepulcro de 2.000 quilos, 2 toneladas. Como que elas iam tirar, coitadas? Mas elas iam cheias de esperança, levando as especiarias, né, especiarias para embalsamar o corpo do Senhor. E quando chegou lá, ele disse que elas encontraram a pedra revolvida. E então apressadamente entraram no túmulo, e chegou lá, não encontrou Jesus. E elas saíram entristecidas e encontraram, e chegou no jardim, disse que viu um homem e disse, olha, por favor, você sabe, quem tirou o corpo do meu Senhor daqui, diga onde é que ele está. Elas estavam aflitas. Só que aquele jardineiro era o próprio Jesus, elas não reconheceram. E ali ele disse assim, Maria. Quando chamou Maria, ela aí abriu os olhos espirituais e reconheceu o mestre. E disse, Rabone, quer dizer, meu mestre. E então elas foram cheias de alegria. E o anjo disse assim, porque você procura o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele vive. Ele não está aqui, ele vive. Essa passagem das Escrituras é algo sobrenatural. Eu quero que você leia, porque para a gente ficar bem vivo essa semente aí da palavra, porção da palavra, em Lucas 24, do 1 ao 6. Lucas 24, de 1 a 6. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levavam ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado.
e encontraram removida a pedra do sepulcro. Olha o que eu falei, elas estão inocentes. A pedra era 2.000 quilos. Era impossível elas tirarem aquela pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do seu Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam com a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E nesse momento, os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou, reviveu, ressurgiu, se levantou dentre os mortos. Ele está vivo. Eu não ouvi aí a sua emoção, a sua alegria. Jesus está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Então, nosso Senhor vive para sempre. E diz que Ele deu prova da sua ressurreição. As mulheres, você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus e João, porque cada narradores narram com detalhes diferentes, que fala quando Maria tem esse encontro e ele se declara para ela Rabone, e ela chama Rabone. E aí, ele se apresenta às mulheres em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele se apresenta aos 12 quando eles estavam em casa. E passou 40 dias comendo e bebendo, ainda dando prova das marcas dos cravos nas mãos, nos pés, para um incrédulo chamado Tomé. E se apresentou, porque também poderiam ainda, olha só como Jesus, o Evangelho é uma coisa fantástica. Jesus depois poderia surgir uma coisa assim, não, só esses 12 viram, só é o clube do bolinha, né? Só eles viram, ninguém mais viu Jesus vivo. E essas mulheres aí elas eram umas loucas, apaixonadas por Jesus. A Bíblia diz que Jesus se apresentou depois da ressurreição também a mais de 500 irmãos, de uma só vez. A mais de 500. E eu finalizo com essa passagem bíblica. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 6. 1 Coríntios 15, 6. Vamos ler, vai ficar bem mais, falando da ressurreição, vamos ler do versículo 1 até em diante, a partir do versículo 1. Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, conforme as Escrituras. Ele cita sempre as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais vive, embora alguns já tenham adormecido, ou seja, morrido, partido. E mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo, falando Paulo.
Ele disse, como um abortivo, né? Depois de todos, foi eu que vi o Senhor, depois que ele já tinha subido para o céu, mas que lá no caminho de Damasco o Senhor se apresenta a Paulo e diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? O último a ver Jesus. Então, amados, Jesus é singular. Não existe ninguém igual a Ele. Não existe, não vai existir, nunca existiu ninguém igual a Jesus. Seu nascimento foi singular. A sua vida própria foi singular. O seu ministério terreno foi singular. A morte dele foi singular. Ninguém teve uma morte igual a de Jesus. A ressurreição foi singular. E a aparição, aliás, e a ascensão dele foi singular. Ou seja, quando ele ascendeu ao céu. Diz que ele estava com os discípulos no Monte das Oliveiras. Deve ter sido uma cena fantástica, né? Eu fico imaginando. Né? Posso imaginar e ver isso hoje. Diz que Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras, instruindo eles depois da ressurreição, lá em Lucas 24. E aí diz que, de repente, né, Jesus está falando para eles ficarem em Jerusalém para receber a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. Diz que, de repente, Jesus vai sair do chão, subindo. Que cena, né? Fantástico. E eles ficaram atônitos, olhando e vendo Jesus subindo, 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 até que entrou em lugares que eles não poderiam ver mais aos olhos, e que está lá também em Atos capítulo 1, versículo 11, diz que eles estavam admirados, olhando para o céu, e Jesus disse assim, varões, aliás os anjos chegam e dizem assim, varões galileus, por que vocês estão aí olhando para o céu, perplexos? Esse Jesus, que vocês estão vendo subir aos céus, ele há de vir, da mesma forma, como vocês estão vendo subir. Essa é a última promessa, é a última revelação que precisa ainda se cumprir. A última profecia a se cumprir é a volta de Jesus. Ele vai voltar. Quando? Não sei. Estão dizendo que é os últimos dias, eu não sei. Porque sempre houve problemas dessa natureza ou pior. Então, não quero nem saber. Últimos dias, primeiros dias, eu quero viver Jesus. Acabou. Quero saber quando ele vai voltar. Quando ele vem. Se você está com Jesus, meu irmão, ele pode vir hoje. Está de bom tamanho. Se vier amanhã, também. Esteja com Jesus. Para não ser pego de surpresa. Então, amados, até hoje, Satanás está rilhando com raiva, porque Jesus não entregou os pontos, ele venceu, ele está vivo, e ele esmagou a cabeça do diabo na cruz, e na ressurreição, ele tomou a chave da vitória, ele tem vida. Ele diz, eu tenho poder para dar e para tornar a tomar. E por isso que ele diz, eu dou vida para você e vida com abundância.